Tem muita coisa que a gente pode falar quando se trata de uma... Acho que eu venho usando o nome nova educação na comunicação, nas redes sociais, mas acho que o que eu mais quero dizer é uma educação centrada no ser. Porque podem ter muitas ideias sobre uma nova metodologia, uma nova forma de como educar crianças. Mas acho que as principais coisas do que uma direção que eu vejo, a direção que eu quero caminhar pelo menos, é como eu ofereço uma educação para uma criança, para como você pode oferecer para o seu filho, para sua filha, também para outras crianças, se você trabalha com isso, que não seja centrado em sobrevivência, que é como a cultura moderna centra isso, ao que ele precisa lá no futuro para conseguir sobreviver, que não seja centrado em você, nas suas dores, nos seus traumas, o que você não teve quando você era pequeno, como foi a sua infância. E aí você vai tentar projetar na criança toda aquela falta que você teve. Então, que não seja centrado em você, né, e que não seja centrado em quão bom você é, ou como você pode trazer coisas incríveis para ele, mas que seja centrado no ser da própria criança, na compreensão de que aquela criança ela é um espírito antes de mais nada, ela é um ser por si próprio, que está vindo aqui, que não é seu, que você está cuidando disso, que você está amparando espaço para aquela criança crescer. E como que eu posso centrar a educação nos passos que aquela criança precisa desenvolver para a vida dela, para o ser único que ela é. Mas antes de continuar, dar continuidade a isso, para mim é muito importante, de forma que a gente possa construir pontes para essa educação centrada no ser, eu saber onde cada um de vocês está agora. Qual é o X no mapa de vocês referente à educação? Então, eu vou pedir para todo mundo aqui fazer um check-inzinho, que ele seja bem rápido, bem direto, que ele não seja sobre... Você não precisa necessariamente apresentar a sua pessoa, você não precisa falar o que você acha que as pessoas vão aprovar, ou o que você acha que vai ser visto certo no espaço. Não é sobre isso. É compartilhar de forma realmente honesta, honesta mesmo, radicalmente honesta. Qual é a sua relação com a educação hoje? Então, poder falar ali, sem passar de 2 minutos, sobre qual é a sua relação com a educação hoje. Como você vê a educação, como você age. E a sua relação com a educação, não quero dizer só uma frase bonita que você leu em algum lugar. Eu estou falando como você realmente se relaciona com a educação. Que você está botando na prática. É disso que eu estou querendo dizer. Bom? Então, podem começar quem sentir. Vamos fazer estilo pipoca. Cada um pode ir começando. E o outro segue. Bom, vou começar. Cheguei atrasada, né? Perdi um tempo aí, peço desculpa. Meu nome é Poliana, eu tenho 3 filhos, tenho filhos em 3 idades diferentes. Vocês estão me escutando? Sim. Em 3 idades diferentes e o mais velho de 16 anos e a mais nova que tem 9 anos. Então, acho que a educação começou desde sempre, antes mesmo de ter filhos, eu fui educada e fui criada de certa forma. Então, acho que todo esse método serve como aprendizado até hoje para eu saber lidar com cada um deles e tentar entender o processo de educação de hoje em dia. Então, para mim, tudo é uma forma de conseguir passar esse conhecimento, seja através dos exemplos e seja através também de uma comunicação mais assertiva para com eles. Uhum. E qual que você vê também de forma, só para eu ter mais ainda um X no mapa, é, qual que você vê que é o papel da educação para a criança ou para o educador? A educação ela está em todas as situações. Eu vejo que é essencial para aquilo que começa com os pais, com o círculo familiar, e como eles vão reagir fora desse círculo familiar, com os amigos, como os professores também passam a respeito disso. Então, assim, é uma forma como eles conduzem com a gente, como eles conduzem com a sociedade, como eles conduzem com o meio em que eles convivem no dia a dia, fora a nossa presença. Então, eu enxergo que seja dessa forma, que vai trazer visões diferentes, né? Tanto é que, às vezes, você
acredita que está fazendo, poxa, será que eu estou errando? Será que eu estou fazendo alguma coisa que não está certo nesse caminho? E você às vezes percebe que quando ele está lá agindo com outras pessoas, naquele outro meio, aí o pessoal traz um retorno, entendeu? Então você só visualiza depois, não tem como ver tantas coisas assim de imediato, porque tem a questão da fase, da adolescência, da personalidade única de cada um, então cada situação tem esse processo. E no meio familiar, que é uma coisa que eu acho que isso toca bastante em mim, é uma forma de eu enxergar a vida, de eu enxergar o processo de educação dentro, até base do que eu tenho como experiência e o meu esposo tem uma outra, entendeu? Então, acho que isso tudo também reflete no processo em si. Mas como eu acredito também que as coisas vêm com um porquê, a gente tem que ter uma comunicação não violenta, uma comunicação mais clara para poder chegar no comum, então a gente vai se ajustando nesse processo. Gratidão, Poliana. Gratidão. Mais alguém para compartilhar agora um pouco como você vê, qual o seu X no mapa hoje? Como você vê a educação? Eu vejo o meu X no mapa que é dividido assim em buscar referências, bom, o que que as pessoas estão dizendo e o que faz sentido para mim e o que vai de encontro com a minha vontade, né? Então, de diferentes formas, sei lá, gritar não é legal, tal, mas se eu sentir vontade e para mim fizer sentido, né? É esse o meu X no mapa, assim, buscando o que além das referências, né, e novas referências, buscando uh, espalhar assim, né, as minhas referências para buscar o que faz sentido, mas além disso, né, o que para mim realmente faz sentido, além do que todos dizem, do que os meus pais, o que eu busco, mas nessa dúvida também, né, tá, será que até que ponto não é minhas dores que eu estou passando ou se realmente é uma verdade minha que faz sentido. Então, esse é o ponto assim que eu estou buscando. E Gratidão. experimentar coisas novas também. Uhum. Gratidão. Gratidão. O meu X no mapa é que eu tenho duas filhas, uma que tem 10 e a outra que tem... Não, uma tem 11, fez 11, e a outra tem 6. E as duas têm personalidades muito diferentes. Então, com uma, algumas coisas funcionam muito bem, com a outra já o que funciona não funciona. Então, eu fico, né, dando liberdade para elas, para que eu aprenda junto a educá-las. E tem funcionado muito bem no contexto que eu estou em torno, que eu estou em volta, que é a minha casa, alguns lugares que a gente vai, mas eu quero que essa autonomia ultrapasse, para que quando elas não estejam comigo, estejam em qualquer outro ambiente, que elas saibam também como agir, como reagir, as coisas que elas vão sentir, que elas tenham uma inteligência emocional. Então, nisso, eu estou buscando aprender a melhor forma de educar elas nesse sentido. Uhum. Gratidão, Aline. Então eu vou falar agora. Para mim, a escola, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de escola, de estudar em geral. Para mim, a vida é um grande laboratório. Então é isso, a escola para mim é um laboratório. É um laboratório seguro, onde as crianças podem se expressar, onde elas podem usar muitas ferramentas para descobrir a criatividade delas e onde elas vão e para onde vão, num ambiente seguro, né? Que tenha um certo... que elas se sintam seguras, né? Então, eu, nesse momento, eu tenho um espaço, que é aqui também, é a minha casa, é um espaço terapêutico, é um ateliê, ele está se criando organicamente. Eu já fiz alguns eventos, algumas coisas, tem um espaço, tem um jardim enorme, então já veio crianças aqui
para me ajudar a podar. Então tem para mim as experiências da vida de uma forma, eu não sei, a escola tem que ser mais orgânica, sabe? Tem que entrar essa organicidade da vida no dia a dia, porque eles já vêm com isso hoje em dia latente. Então, eu falo muito das crianças, né? A parte dos adultos que vão ensinar já é um outro porém, eu acho. Daí entra um outro lugar. Mas esse leque. Eu sou uma pessoa muito multidisciplinar, então é isso, sabe? É ter um leque para cada um ir explorando as próprias vontades, os próprios desejos, né? Aqui em casa tem eu trabalho com arte, então tem muita coisa de arte, as crianças vêm para cá e é muito interessante observar, assim, minha casa é muito colorida, então eu sou uma grande criança, então elas vêm para cá e elas ficam, cada uma vai num lugar, sabe? Tem gente que quer ir lá fora, tem gente que fica aqui horas desenhando, então é óbvio que tem que ter uma linha, mas eu acho que para mim a base seria muitas ferramentas, muitas possibilidades num lugar para ser explorado, sabe? Uhum. Basicamente isso. Gratidão, Bru. Antes da gente passar, para que a gente possa já começar, acho que eu consegui ter um pouco mais de X no mapa. Eu sei que a Letícia não falou, a Jana não falou, o Marcelo não falou. Mas você, Jana, você, Letícia, Marcelo, eu vou pular em outra coisa agora, em outro espaço. Mas convido vocês a manterem o que vocês iam falar, a clareza de qual X-mapa de vocês dentro de vocês agora. Porque eu já começar a mexer um pouco com isso. O primeiro convite que eu tenho é para todo mundo que falou e que não falou. Eu quero que vocês escaneiem o seu próprio X no mapa e consigam se dar um feedback preciso no que está centrado o seu X no mapa. Qual é o centro a sua educação, a educação que você está criando, pela qual você está tomando a frente, no que ela está centrada. Mas assim, ele precisa ser honesto. Não é sobre o que você acha que a gente quer ouvir aqui, mas é sobre onde ele realmente está hoje. Algum de vocês já tem um chute? Ontem eu escrevi umas coisas. Ativar a capacidade do humano de unir as peças do quebra-cabeça da vida e perceber não é ensinar a pensar, mas é abrir o campo para perceber que existem muitos campos, que existem muitas dimensões, que existem muitas possibilidades. E acho que o auxílio é em não se perder nesse lugar de muitas dimensões, e sim absorver, fazer com que esses seres pensantes novos consigam perceber que eles não estão loucos, que eles não estão fora, que eles não estão desencaixados, porque eles já vêm com as crianças que estão vindo hoje já vêm com essa capacidade maior de união dos quebra-cabeça da vida, de unir as conexões, de que a ciência e a espiritualidade e a florzinha e o pássaro são tudo uma coisa só, mas também não são. Então é isso, sabe? Para mim é essa consciência. Para mim é a linha que permeia a minha vida, essa expansão da consciência, essa organização da expansão da consciência. Mais ou menos isso. Uhum. Gratidão. Eu quero trazer clareza aqui, que nunca foi outro espaço meu, né? Eu me importo muito com cada um de vocês que está aqui agora. E porque eu me importo muito, eu vou ser muito claro. E eu não vou me preocupar em agradar vocês. Eu estou realmente comprometido em
convidar, extrair, trazer clareza, trazer, às vezes, dor, que faz parte do processo de criar consciência, porque eu me importo com vocês, com o que vocês dizem se importar, e me importo muito, principalmente com as crianças, né? E amparar espaço para uma criança, se transformar em um adulto que é capaz de amparar um espaço realmente seguro e fértil para uma criança, não é brincadeira. É um trabalho sério. A gente vai ter que curar coisa dentro da gente. Eu mesmo, esses dias, antes de ontem, eu tô aqui numa casa e eu tenho uma pessoa que está morando comigo que ela tem uns insights incríveis sobre educação também. E ela é uma treinadora de Possibility Management. E desse estudo que eu faço parte. E ela perguntou se eu queria feedbacks sobre o meu amparamento de espaço para crianças. E eu falei que sim. E ela me picotou com toda a força que ela tinha. Em todo lugar. Olha, isso não funciona aqui, isso não funciona aqui, isso vem daqui. E é doloroso, já dói tomar a porrada, mas é importante. É importante porque senão eu posso cair em um mundo de fantasia. E quem paga o preço disso é eu e a criança. Então, por isso que às vezes tô dando esse prefácio para dizer que às vezes eu posso ser um pouco mais sério, ou mais pontual nesse lugar. O que me convida a trazer, Bruce, sobre o ponto que você trouxe, de que pelo que você me disse, se eu fosse dizer impossibilidades de onde está centrada, ou seja, mais trazendo sucinta a sua perspectiva de educação, eu vejo um ponto que pode ser na sua dor sobre como as pessoas te viram ou te veem, ou sua história em como você foi vista com as ideias que você teve. Então, essa sua vontade de ajudar as crianças a perceberem que elas não estão loucas, ou que elas não são diferentes, ou que elas não estão erradas. Pode vir, não tenho certeza, mas pode vir da sua dor de como foi para você esse processo, de como as pessoas te trataram, de como as pessoas te cortaram quando você era pequeno, quando você queria ver esse tipo de coisa e você não foi permitida de fazer, né? E ao mesmo tempo, um outro ponto, ou um outro lugar, é na sua perspectiva do que e a sua perspectiva ela é muito, isso é uma coisa que eu acho muito importante para trazer aqui. A sua perspectiva sobre o mundo e as suas dores, elas são muito importantes no processo da educação. Elas só não podem ser o centro de como você traz a educação. Porque as suas dores e o curar das suas dores inspira a criança e traz acolhimento para ela. Então, se você cura esse lado seu, e eu tô falando para a Bruna, eu tô falando para todos vocês agora, porque todos vocês têm dores que estão refletindo na educação. Eu tenho dores que eu estou refletindo como eu educo. Então, essas dores que vocês carregam, que a gente carrega, quando eu curo elas em mim, eu tenho a chance de oferecer um espaço realmente seguro para apoiar as crianças nas dores que tiverem verdadeiras neles, não nas que eu estou projetando, mas nas dores verdadeiras que eu carrego. Então, a sua dor é muito importante. E a sua perspectiva de mundo é muito importante também. Por quê? Porque você é um dos vários exemplos que aquela criança vai ter de o que é ser um adulto. E o seu mundo pode ou não ser algo fascinante para a criança. Eu posso chegar e apresentar minha perspectiva de mundo para a criança e ela pode falar, quero brincar com você nesse mundo. E aí pronto, é aquela dança. Você vai brincar com aquela criança no seu mundo. Mas não pode ser o centro da sua educação. Não pode ser baseado em como você vê. E aí entra um pouco do que você trouxe também, Rodrigo. Porque a forma como você trouxe, o centro da sua educação está muito colocado nessas referências que você diz, mas em uma visão externa que você tem do que é certo. Isso tem muito a ver com o seu próprio processo pessoal. Parte do seu grande processo pessoal é que você fica se forçando a caber num lugar e a ser alguém de fora, né? Você se força, você tem que agir de um jeito, você tem que sentir de certa forma, você tem que se parecer de certa forma. Porque você pega uma referência e aí você tem que se igualar àquela referência. Então, nesse caso, a sua educação também ela está centrada numa referência externa.
você está educando a criança a partir de uma referência externa. E esse é o ponto, porque por mais incrível que seja o seu mundo, ou por mais boa você acha que é a referência externa, quando você faz o movimento de fora para dentro e você tenta fazer a criança se caber em alguma coisa, seja em uma referência, seja seu mundo, você está matando a possibilidade da criança crescer na coisa única que ela é. Na coisa realmente única que ela é. Os pais, eu vi também a Aline, a Poliana, falando dessa preocupação sobre como é importante cuidar, né, da inteligência emocional e educar para como essas crianças vão se comportar no mundo, vão se comportar com as pessoas. E aí está um dos grandes medos dos pais, das mães, dos educadores. Se eu não educar, então o medo é que essa criança se perca. O medo é que essa criança não seja um adulto maduro. O medo é que essa criança não tenha inteligência emocional, não saiba lidar com dinheiro, não saiba viver. Quem de vocês tem esse medo? Que se você não educar a sua criança, se você não educar ela, se você não amparar espaço para ela, ela não vai conseguir se desenvolver com inteligência, com maturidade, conseguir lidar com a vida. Alguém tem essa preocupação? Rodrigo? Você mais ou menos, Poliana, você disse? Você, Aline? Não tem essa Não, preocupação? o meu medo maior é de estar apresentando um mundo de arco-íris. Um mundo onde só existe amor e que, ao lidar com certas coisas, elas não saibam impor limite, a falar não. Então, meu medo é mais em torno dessas coisas mesmo. Ok, tá, então é um medo diferente. Para esse ponto que eu falei, ou para essa preocupação, por exemplo, existe uma descoberta muito incrível, muito fascinante, que é da natureza da criança se tornar um adulto sábio, um adulto maduro, como é da natureza de uma semente se transformar em uma árvore. Essa é a natureza, esse é o ciclo natural, é a corredeira natural dela. Só que quando que uma semente ela não se transforma numa árvore? Se ela não tem um ambiente fértil, se ela não tem um ambiente seguro, ela pausa, ela não germina ou existe até um certo lugar onde ela pode crescer. Né? Tem certas plantas que se você coloca ali num potinho e você não trocar ela de pote, ela vai ficar daquele tamanho para sempre. Ela vai ficar pequenininha. Então, isso varia o ambiente, o solo fértil que você consegue oferecer para a semente, para a planta, define quanto ela pode crescer. O trabalho do adulto nesse lugar, ele não vem com fazer a criança se transformar em uma árvore. Fazer a criança desenvolver certas habilidades. Fazer a criança saber lidar com um mundo que não é arco-íris. Também não é esse o trabalho do adulto. Ele não vai fazer, porque a semente se faz. A criança se faz. E isso é um ponto muito interessante. Você já percebe? Quem aí já percebeu que os bebês, eles não conseguem sustentar a própria cabeça quando eles nascem? Vocês sabem disso? O bebê nasce, ele não consegue sustentar a própria cabeça, ele precisa de ajuda no começo para sustentar a própria cabeça. Uma criança, um bebê, ele demora ali 1 ano para começar a falar. Demora vários meses para começar a falar. Então, vai expressar claramente o que ele está trazendo. Para caminhar, demora também ali vários meses, bastante tempo, para começar a acontecer. E a gente é um bicho, né? O ser humano é um bicho. Mas outros bichos, eles têm um tempo muito mais curtos de se tornar mais semelhante à espécie dele. Um gatinho, você teve um gatinho, em alguns dias o gatinho já está fazendo um projeto de miado, já está pulandinho. Um cabritinho já está em poucos dias pulandinho também, já está agindo como um cabrito. Um gatinho já está agindo como um gato, um cachorrinho já está agindo como um cachorro.
por que que o bebê, a criança, o bebê, ele demora tanto tempo, né, para se desenvolver? Tem esse estudo que Maria Montessori fez sobre esse desenvolvimento dos bebês, sobre esse desenvolvimento das crianças, e uma das coisas muito interessantes que ela traz disso é de que não é por falta de músculo, ou falta... A corda vocal de um bebê já está preparada para começar a emitir certos sons, até organizados. O bebê tem força muscular, tem músculo suficiente para sustentar a própria cabeça. Desde muito pequeno ele já teria músculo suficiente para se sustentar, para sustentar o próprio peso, para começar a se equilibrar, enfim. Ele tem, não é falta de músculo, não é falta de potencial, não é falta de coisa dentro dele. Só que acontece, o bicho, os outros bichos, eles vêm com todos os músculos já preenchidos de instinto. O instinto domina quase toda a psique, quase toda a formação do bicho. Então, como tem instinto, é algo muito automático, algo muito genético. Acontece, ele já está pronto para começar a fazer. Já o ser humano, ele tem esse fascínio que torna a gente tão incrível e que torna a gente com essa livre-arbítrio, que a gente vem cheio de potencial, cheio de ferramentas, cheio de músculos, cheio de habilidades possíveis a serem desenvolvidas. E elas não estão preenchidas. Elas não estão preenchidas por um instinto que determina como a gente deveria agir. Elas são um quadro em branco livres para serem pintados. Só que aí entra o engano do adulto. Que o adulto moderno, ele vê um quadro em branco na criança, ele viu um quadro em branco na criança, e ele achou que o papel de pintar o quadro era dele. Que era a responsabilidade dele fazer daquela criança algo. Pintar o quadro que ela é. Como essa criança deve agir, como ela deve pensar. Até em lugares de muita espiritualidade ou autoconhecimento, conversando com muitas pessoas sobre educação, eles falam, nossa, imagina que legal uma escola incrível, onde as crianças podem aprender meditação, onde as crianças podem aprender inteligência emocional, onde as crianças podem... É o mesmo sistema da escola, mas a diferença é que as matérias são as que eles acham que vão ser as mais interessantes, ou as que pintariam uma melhor adulto, uma melhor criança. E a questão é que não é o papel do adulto. Quando tu tá pintando o quadro que a criança é, quando tu tá fazendo a criança se tornar algo, tu tá tirando a maior obra de arte que a criança tem, que é ela mesma. Um bebê, ele só se levanta e ergue a cabeça por vontade própria. Chega um momento onde a vontade entra nele e ele se ergue. Ele começa a falar pela vontade. Ele vê outros seres humanos falando e ele não é obrigado a falar. Ele não tem um instinto que obriga ele a falar. Mas ele desenvolve a vontade e se move. E essa é a coisa mais linda, porque quem você é hoje, você criou. A questão é que às vezes seu pai, sua mãe não permitiu que você criasse muito de você. Ou permitiu que você só se criasse do jeito que eles queriam. Talvez você só pôde se criar do jeito que a sociedade queria, o que seus pais queriam. E mesmo assim você deu o seu melhor para se criar um pouco diferente. Mas você se criou, você é sua própria obra de arte. E as crianças, agora por vocês que estão começando a tomar consciência, vocês estão aqui nesse espaço, vocês estão começando a criar consciência sobre que a educação moderna não está funcionando, sobre que vocês querem criar algo realmente, que vocês estão disponíveis e aqui não é fácil, não é qualquer pessoa que está aqui disponível a receber feedback, a olhar para si mesmo, a se questionar. É um trabalho que poucas pessoas estão disponíveis a fazer no mundo hoje, que é necessário e que é importante. Então, vocês têm a chance de criar esses espaços onde as crianças podem se criar em obras de arte extraordinárias. E a questão é justamente a natureza da criança leva ela a se tornar essa árvore adulta. E a vida tem muitas formas como ela faz isso acontecer. Tá? Tem um processo que chama período sensível. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Mas o bicho humano, ele tem períodos sensíveis, que são momentos da vida, da psique, na qual a psique vai se sentir atraída por certas coisas, que vai trazer certas aprendizagens, que vai moldar a personalidade dela. Então, exemplo, em outros animais, todos os animais têm esses períodos sensíveis, né? A lagartinha.
a lagartinha de borboleta, com o instinto natural da mãe borboleta, a mãe borboleta voa até a brecha entre o tronco da árvore e o galho, para poder fazer o ninho lá, né? Um ninho seguro. Só que quando a lagartinha nasce, ela só consegue se alimentar das folhas mais pequenininhas que estão nascendo, que estão na extremidade do galho. Então, como que a natureza faz com que a lagarta não morra de fome? A lagartinha não morra de fome. Nos primeiros dias de vida, só nos primeiros dias de vida, a lagartinha ela tem uma sensibilidade à luz que fascina ela. A luz fascina a lagarta. E ela nasce, ela fica fascinada pela luz. E ela vai na direção da luz, vai na direção da luz. E quando ela chega lá, ela já está perto da comida dela, porque ela já chegou até a beira do galho. Então, a natureza ela é muito sábia na forma como os animais são criados. E é o que você estava falando também, Bruno, de que as crianças sabem o próprio caminho, ou sabem para onde ir, já estão prontas para saber para onde se guiar. Porque a natureza dentro das crianças vai levar elas para passarem pelas circunstâncias, vai atrair elas para o tipo de circunstância, para o tipo de coisa que vai desenvolver as habilidades que elas precisam, que vai construir elas em um adulto sábio, em um adulto maduro. A natureza que vai levar elas a se relacionarem, a querer brincar com outras crianças por consequências, por via de tempo, do acontecimento do tempo, do passar do tempo. Essa criança vai aprender a se relacionar com outros seres humanos, a se relacionar com seus sentimentos. O problema, por que parece isso difícil para a gente perceber agora, ou para ver agora? É porque quase ninguém aqui teve uma... Eu diria até que ninguém, não tenho certeza, não conheço todos vocês. Mas eu diria que ninguém aqui teve uma infância com um espaço 100% seguro, fértil, para o nosso desenvolvimento. Então não teve todo o espaço necessário para que a gente pudesse ter vivido tudo e poder se comprovar agora. Tipo, ah, não, olha, realmente isso faz sentido, porque agora eu sou um adulto sábio, maduro. Não, a gente olha pra gente no espelho e fala, puta, tá cheio de coisa para resolver aí. Cheio de cagada. A gente sabe que não tá dando certo, mas não tem a prova ainda do caminho que tá dando certo. E tem muitos poucos. E eu tô muito tocando nessa tecla agora, porque eu tô começando a fazer isso comigo hoje em dia. Eu saí da minha casa com 18 anos e desde lá eu comecei a querer aprender, querer crescer como ser humano, né? Querer me desenvolver. E errando um montão de coisa, fazendo um montão de coisa, enfim. Tentando muitas direções, muitos caminhos, estudando muitas coisas. Mas há um tempo atrás, acho que um ano atrás, quase um ano, uns 9 meses atrás, foi quando eu estava pensando como que se desenvolve sabedoria. E aí eu fui tentar olhar para o pouco de sabedoria que eu tinha, que era verdadeira. Que é uma sabedoria que ela é... Eu não estou falando de conhecimento, porque o conhecimento ele é muito... Você tem um conhecimento, mas aí você chega em um círculo novo de pessoas que pensam diferente, aí aquilo fica mutável para ser transformado, enfim, ele não é... Eu estou falando de sabedoria que está grudada nas suas células, que é algo que você não perde mais, que é um conhecimento prático em você. Eu estava tentando olhar, tá, como eu desenvolvi o pouco de sabedoria que eu tenho, e quais são esses poucos de sabedoria que eu tenho. E olhando para isso, eu percebi que foda-se os livros, foda-se os cursos. O pouco de sabedoria que eu tinha desenvolvido da experiência. De descobertas próprias. Descobertas próprias, de erros que eu cometi, de coisas que eu cometi. Foda-se quantas vezes eu tentei estudar alimentação. Aquilo de sabedoria que eu realmente tinha sobre alimentação tinha a ver com o dia na qual eu fiz parkour por vários anos na minha adolescência, na minha infância, né? E eu sempre terminava a aula de parkour muito cansado. E aí, há um ano e tanto atrás, eu fui comer, e eu nunca fui de comer muito saudável. E eu fui comer um prato de comida antes de ir pro parkour, e eu falei, hoje eu vou experimentar comer só verdura, assim, verdurona mesmo. Não sei, deu vontade, tentei. Comi, e eu saí do parkour e eu tinha energia para fazer mais 5 aulas. E eu falei, meu Deus do céu!
Todos esses anos que eu achei que era normal ficar cansado depois de fazer parkour, era só porque eu não tinha nutriente no meu corpo. E aí eu entendi. E foi isso. Depois disso, eu comecei a comer nutritivo. Foda-se tantos livros que quantas pessoas me tinham me falado que era certo comer nutritivo, como deveria ter sido a alimentação, como... Existe uma frase que ela me toca muito, que é: alguém só guarda para si aquilo que ele descobre por conta própria. Alguém só realmente guarda para si um aprendizado quando a pessoa descobre-o. Só que essa é a questão. Desde então eu venho começando a amparar espaço para mim desenvolver mais sabedoria a partir disso, me permitindo experimentar, me permitindo cometer equívocos, me permitindo observar as consequências das minhas ações e eu fazendo descobertas que me levam a crescer como ser humano. E o que eu quero trazer, essa nova educação centrada no ser, o que eu quero trazer para que outras crianças possam experienciar é isso, porque a gente não teve esse espaço seguro na nossa infância. Não deu para a gente aprender das próprias consequências, porque tinha um intermediário de consequências. Vê se vocês lembram disso, ó. Você pega e você briga com seu colega. Qual é a consequência na infância se você briga com seu colega? Você está na sua casa, olha o cenário, está na sua casa, está sua mãe e seu pai, né? E você pega e você grita com seu coleguinha. Qual é a consequência que você tem? Você está mutada, Bru. Que Ou você diz? assina agenda, ou faz castigo, ou, enfim, Você fica reprime. de castigo, você toma uma bronca. Tipo, é errado. Tudo É é errado. errado. Tudo é Exatamente. errado, na verdade. A gente nasce, tudo é errado. E esse é o maior erro. Não, tudo errado. Você vai. Qual é a consequência de brigar com um coleguinha? Você toma uma bronca. Qual é a consequência de não comer saudável na infância? Não comer as verduras que seus pais mandam você comer. Lembra? Quais eram as consequências que vocês tinham? Ah, eu sempre comi tudo. Eu nunca levei bronca por causa disso, mas é sempre uma bronca. Uma bronca. Ou, por Uma, exemplo, uma falta de recompensa, não vai ganhar sobremesa. não vai ganhar sobremesa. Então, a consequência é que você não ganha sobremesa. Quem? É. Qual a consequência de não tomar banho? Uma bronca também, uma briga. Uma bronca Tem também. que ir porque tem que ir. É. Qual é a consequência de mentir? Perder as coisas, Perder as coisas, como castigo, como bronca. vários castigos Mente. disso. É, Qual a é uma vida exército, na verdade. Ela é bélica, ela é completamente bélica. E isso não faz sentido mais. Qual é a consequência de você bater em alguém, bater na sua mãe, bater no seu pai? É a mesma coisa, não é? Bronca, castigo, briga. Aqui. Qual é a consequência de não tirar notas boas, não ser tão bom quanto pedem que você seja? Não estudar, no caso, seria. Qual a consequência de não estudar? Castigo, bronca, é errado. O medo até, vai ser burro, não vai ser ninguém, vai ser É, um a terror, punição, né? assim. Você vai ser punido É. como você ser colocado numa caixa. Por que você acha... Olha como todos nós fomos educados. É uma educação no medo, né? É Por sempre que, no medo. por que que você acha que agora o único jeito de conter os adultos, para eles não virarem monstros, é tendo um sistema carcerário, é tendo um sistema de leis? Ninguém é bom... Tá cheio de gente que não é bonzinha, ou não é boa, ou não é respeitosa, ou não é colaborativa, só para não ir presa. Tá cheio de gente que não faz merda só para não ir presa, porque tem uma grande consequência. É a forma como
muitas pessoas foram educadas. E outras que depois que crescem e saem da casa dos pais, para de ter a consequência da bronca e eu vou fazer qualquer coisa da minha vida, vou criar qualquer bagunça na minha vida. Porque a gente não teve, você não teve a oportunidade de descobrir as consequências das coisas de verdade. Percebe? Não é natural esse processo. A consequência de não comer nutritivo é uma consequência completamente diferente da de brigar com alguém na realidade. E é uma consequência completamente diferente da de não tomar banho. Eram para ser consequências completamente diferentes. Mas é como se elas fossem a mesma dentro do nosso sistema neural. É errado. É ruim. E por isso que os seres humanos hoje adultos, a massa moderna, não conseguiu crescer com sabedoria, com consciência, com integridade de verdade, com as bases das relações. Porque não tiveram todos esses anos que eram para ser feitos para isso. Todos esses anos, desde que a criança nasce até ali os 18, são 21 anos de aprendizagem, 18 anos de aprendizagem, que era para ser um período onde a criança tem a chance de testar, errar, descobrir as consequências das coisas, não as consequências que o pai vai colocar nelas porque ele está tentando educar elas. Descobrir as consequências das coisas e, por conta própria, mudar de ideia. Por conta própria, crescer. Por conta própria, não querer mais fazer aquilo. Mas isso é que idade que a criança consegue medir as consequências? É um processo, aprender a lidar com consequências, é um processo que começa desde pequenininha. Ou seja, o papel do adulto como educador, tu vai criar um espaço seguro e um espaço fértil. Okay? O que eu quero dizer com seguro? Seguro é que tu vai analisar quanto meu filho consegue olhar, quanto ele não consegue olhar e que limites eu preciso colocar para que não seja arriscado demais. Então, se essa criança está correndo pela sala, pela casa, e o risco é que ela caia e se machuque porque caiu, deixa cair, deixa correr. Se a criança está correndo da sacada e a sacada não tem proteção e ela está correndo por lá, não. Se tem o risco dela cair de lá e morrer, cair de lá e se machucar muito gravemente para o resto da vida dela, não. Aqui não. Porque a criança também precisa ela precisa desse espaço, que é daqui até aqui tu pode explorar o que tu quiser. Mas tu não passa daqui, tu não passa daqui. Isso é importante, ó. Ter um espaço muito curto, ou seja, controlar demais as crianças e não controlar nada, e não controlar, digo, não ter nenhum limite, causa o mesmo resultado, a mesma consequência na criança. Se tu controla demais, a criança com o tempo aceita o controle e cresce um adulto limitado, um adulto preso, um adulto limitado, um adulto sem possibilidades. Se tu não bota nenhum limite, tá? Ela não consegue confiar no mundo. Ela não tem quem confiar. Ela fica com medo porque ela pode correr e quebrar o braço. Ela não sabe o que é perigoso demais, o que não é. Então ela não se move. Por instinto natural, ela não se move. Ela para de tentar coisas porque ela não se sente segura para explorar, para tentar. Então é importante para a criança que tu bote certas barreiras, entendeu? Certos acordos que não são discutíveis até certa idade. E você checa isso. Tem certos acordos, certas coisas que não são discutíveis até certa idade. Mas tem outros que, quanto mais tu conseguir liberar dentro desse espaço seguro, então espaço seguro é tu tá sempre prezando pela integridade da criança. Mas tu quer deixar que ela se machuque. Tu quer deixar que ela tombe. Não só fisicamente, tu quer deixar que ela bagunce com as relações dela. Tu quer deixar que ela brigue com os colegas dela. Tu quer deixar, mas tu não fala para os outros pais, mas tu quer até deixar que elas se troquem uns tapas, as É crianças. importante. Por quê? Porque aí ela vai ter a oportunidade de brigar com o colega. Aí vamos supor. Aí que entra o espaço fértil, tá?
Primeiro é o espaço seguro. A criança não vai machucar a integridade dela, a integridade de outra pessoa, botar a vida dela em risco. Não? Então, você está colocando esses certos limites máximos, assim, né? Criança muito pequena. Tu não vai deixar ela solta para mexer o quanto ela quiser no videogame ou ver o quanto ela quiser de TV. Por quê? Porque ela é muito pequena ainda para combater a química que aquilo cria. O jeito que aquilo é criado para viciar, para entrar em química, para trabalhar com os neurônios dela. Tu não vai deixar fria açúcar desde que é muito pequena. Por quê? Porque ela não está preparada ainda para lidar psicologicamente, para lidar com aquela química, vai fazer com que ela queira mais, e queira mais, e queira mais. Mas assim que crescer um pouquinho, tu faz experimentos. Essa semana, free videogame. Essa semana, free açúcar. Porque tu não quer que ela pare de tomar açúcar, ou de mexer videogame, ou de ver TV, porque tu disse que era o certo. Tu quer que ela tente, com limite. Essa semana, desse domingo até esse domingo tá livre. Tá, ela vai fazer isso durante o domingo. Mas tem uma condição. A gente vai conversar durante o processo. Vai ser um experimento. Ok? Vamos lá. Essa é uma semana free, nananã. Foi. Aí que entra o espaço fértil. Onde tu não vai botar nada dentro da criança, mas tu vai ali amparar um espaço onde ela pode ter as próprias descobertas dela, os aprendizados dela. Aí tem muitas chaves e uma delas, por exemplo, as perguntas. Como tá sendo para você? O que que tu tá percebendo que jogar videogame assim várias horas por dia causa em você? Tu não tá querendo fazer ela descobrir que é errado. Não, não é isso. Segura a onda, não é isso. Tu tá realmente perguntando, tu quer descobrir. O Aposto que que me nem tu veio já é sabe. uma pergunta tendenciosa. Não é para fazer uma pergunta influenciando. Eu aposto que tu não sabe a consequência, Rodrigo. E é esse o ponto, tu vai descobrir com a criança. Tu pode até fazer parte, aproveita, joga junto, videogame. Eu sou uma criança que jogou muito videogame e eu defendo o videogame, porque ele me abriu um canal filosófico e criativo enorme. E que eu vejo o micro e o macro no videogame, sabe? Claro que tem muita guerra, tem muita violência, mas tem ainda aqui também. Mas tem e hoje em dia tá mais ainda. Tem muito aprendizado de consequências, sabe? Entrando nessa linha de consequências, mesmo que não sejam realmente palpáveis, mas existem consequências, existem decisões a serem tomadas, existe onde tu quer, que habilidade tu quer aumentar, sabe? É um pré-vida, assim, eu vejo uma experiência muito similar. Eu sempre vi uma experiência muito similar, o videogame e a vida, sabe? Eu joguei também muito, 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 assim. Por anos o que eu fazia era sempre que eu podia jogar o dia inteiro. Joguei muito, eu fiz 5 anos de programação para criar videogames. Eu era apaixonado por jogos. Mas teve esse momento onde eu tive 2 descobertas na minha vida até então. E de vez em quando eu ainda jogo. De domingo eu pego e jogo um pouquinho de vez em quando. Só que eu me coloquei esse espaço de quando. Por quê? Eu vi 2 coisas. Primeiro, que tem um jeito que ele trabalha no meu cérebro, a química que ele que ele faz no meu cérebro, que me tira do meu eixo, que faz com que eu queira mais, e queira mais, e queira mais, e queira mais, e queira mais. Isso acontece comigo, ou seja, eu quero estar mais envolvido, eu quero estar mais jogando, e isso não condiz com a vida que eu quero criar, eu, Israel, porque a vida que eu quero criar, ela precisa de um investimento de tempo, da minha energia, e nas criações, no livro que eu estou escrevendo, nos espaços que eu estou amparando, nos vídeos que eu estou gravando para as outras pessoas, nas relações que eu estou tendo, nas minhas próprias descobertas, e jogar muito, entrar muito nessa química, ele não encaixa com essa vida que eu quero viver. Por isso que eu parei de jogar nessa certa forma, com essa frequência, porque eu vi que estava me impedindo de fazer outras coisas que eu queria. Sim. E quanto ao que eu vejo para as crianças, para os adolescentes,
é que isso é muito interessante, foi uma descoberta que eu tive essa semana. Existe um período sensível na adolescência, que é o de explorar, ter aventuras muito insanas, muito incríveis. O adolescente quer isso. Só que o que acontece? Os pais não oferecem isso. Qual é o único território onde está oferecendo isso, onde a criança pode ser fascinada por e tentar criar essas experiências? É nos videogames. É onde ela pode estar explorando um mundo completamente novo. É onde ela pode estar no meio de uma guerra em sei lá que lugar. É onde ela pode viver em um mundo de fantasia, uma aventura, e ficar perdida no meio de uma ilha, e sobreviver a isso, e estar no apocalipse zumbi. Então, é um mundo de aventuras e de fascínios. E é isso, é um período sensível, atrai a criança e ele cria certa forma, a criança consegue ter certas experiências. Mas eu vejo que existe uma possibilidade de aproveitamento desse período sensível, que é mais natural para mim, e que pode desenvolver uma espécie humana, um ser humano muito maduro e muito sábio, que é, e se o pai acompanha a criança e o jovem nesse período sensível, para ter aventuras, mesmo reais, para ter as aventuras que o videogame proporcionariam, as decisões que o videogame proporcionariam na vida real, entende? Como que é pegar e falar, tá, vamos ver o que o videogame está fazendo, o que você gosta tanto, o videogame faz isso, isso e isso. Tá, vamos fazer isso na vida real, vamos descobrir como é que é. Vamos, sei lá, num paintball, experimentar como é que tá nesse ambiente. Ou vamos para uma ilha, vamos conhecer como é que é ficar aí numa ilha. Vamos fazer um mini curso de sobrevivência e acampar um dia, uma noite no meio de uma floresta. Vamos pegar um motorhome e fazer uma viagem de fim de semana. Vamos criar um grafite com musgo, que cria musgo, e fazer obras de arte de musgo no meio da rua à noite, escondido de madrugada. Vamos compor música para as pessoas na rua e cantar para elas. Vamos... Olha isso, imagina que lindo se a gente tivesse tido isso na nossa infância, na nossa adolescência. Se nossos pais tivessem nos levado para essa aventura, atingido esses períodos sensíveis. Né? O período sensível é muito interessante, por exemplo. Eu tive um período sensível na minha adolescência com água. Meu Deus, eu era apaixonado por água. Eu não sei ainda o que eu aprendi tanto de lá, mas era um período sensível porque eu era fascinado por água. Era inverno, não tinha ninguém. Eu ia visitar um ex-namorado da minha mãe na época, e ele morava numa casa, numa prédio que tinha piscina. Era inverno, não tinha ninguém na piscina, a piscina trincando. Eu passava o dia inteiro na piscina, sozinho. Uá! Eu, uá! Eu, uá! Uá! Eu chegava na praia, tirava a roupa, entrava no mar, só saía do mar quando o pessoal estava indo embora. Hoje em dia eu vou para a praia, eu não quero entrar na água. Já passou o período sensível. Eu tô tipo, fico ali na areia, observando. Já a minha namorada, ela se reprimiu de ir para a praia quando ela era pequena. Ela não foi para a praia, não teve muita experiência com água, não pôde nutrir. Agora a gente vai para a praia, eu fico na areia, ela fica, ué, 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 porque o período sensível ele precisa se completar. Tem algo ali que precisa... E isso eu percebo em muitos adultos que ainda têm um fascínio muito grande pelos jogos, é que existe porque o jogo não consegue atender no total o período sensível. Porque o período sensível foi feito pela natureza. Ele foi feito pela experiência dessa vida que a gente tem aqui, da vida fora da tela, né? Da experiência real que a gente tem aqui. Então, muitos adultos estão jogando, mas no fundo, o que eles queriam era poder viver essa aventura para valer. Poder não se prender, não se amarrar tanto, não ter tão preso na vida, viver muito para valer. Então, enfim, essas são algumas descobertas sobre jogos, mas voltando, Rodrigo, para o que eu estava trazendo, é de que tu vai criando esse espaço seguro, com os limites, e o espaço fértil, nessa uma semana, por exemplo, de experimento, é onde tu vai fazer perguntas. Então, tá, querido, filho, filha, como tá sendo? Como tá sendo jogar por essa uma semana? Como tu percebe que jogar várias horas no dia, que consequência traz para você? Tá? Eu fiz essas perguntas um dia para uma criança. Inclusive, o Marcelo e o Rodrigo conhecem a mãe dela, para o filho da Jennifer. Então, eu estava na casa da Jennifer e eu estava falando com o filho dela. E ela estava nesse coisa, porque ela quer limitar, ela quer controlar um pouco mais o horário dele, e eu entendo ela, com videogame e tudo mais,
quer deixar mais delimitado, e ele não quer. E aquela briga, né? Mãe e filho, não, limita, mas eu quero, não, mas não pode, não, mas não quero, mas não pode. Eu conversei um pouco com ele e falei, tu já jogou muito? Ele já. Aí volta comigo naquele dia que tu jogou muito. Tá. Como que tu agia com as pessoas nesse dia? E comecei a contar minhas próprias descobertas. Quando eu jogava, eu lembro que eu ficava irritado com as pessoas. Eu não sei se é com todo mundo, isso aconteceu com você também? Eu falo esse eu não sei, que eu deixo bem aberto, porque eu não quero influenciar a resposta dele, eu quero que ele descubra. Se a criança não descobrir, ela não vai guardar para ela, isso é importante, gente. Não é sobre o que você fala, é sobre o que ela descobre com aquilo que você fala, tá? Então, eu faço as perguntas, fiz a pergunta. Aí ele, nossa, é mesmo? Eu grito com a minha mãe, eu fico irritado com a minha mãe, eu brigo com a minha mãe quando eu jogo muito. Tá, como foi isso pra você? Você gosta disso? Aí ele, não, eu não gosto de brigar com a minha mãe, não gosto de gritar com a minha mãe. E ele começou a abrir a cabeça. Aí eu propus para ela, eu quero checar se ela fez experimento, mas eu propus deles fazerem esse experimento de vários dias de jogar videogame, vários dias sem, e perceber a diferença, né? Então, por exemplo, nesse experimento, nessa uma semana, a criança joga. Você pode até jogar junto para você poder, porque isso é legal, você pode ter a sua observação interna que apoia no seu amparamento de espaço para a jornada dela. E aí, vocês vão ali juntos observando como meu cérebro funciona. Nossa, até semana passada, jogar bola com meus amigos parecia algo super divertido. Mas, depois que eu comecei a jogar, parece que ficou entediante, parece que não vale a pena. Aí você pode começar, mas por que será que é isso? Aí você pode pesquisar junto com ele, por que isso acontece? Aí você pode descobrir que, na real, o jogo aumenta o nível de dopamina no cérebro, e aí os seus registradores de dopamina, que é a parte no seu cérebro que vai calcular a dopamina, porque está tendo um excesso de dopamina, ele vai diminuir a sensibilidade. E aí, aquilo que te gerava dopamina antes não gera mais. Então, quem de vocês já assistiu série? Já maratonou uma série Netflix? Tá. Quem de vocês estava lendo algum livro antes de começar a maratonar essa série? Eu estava tendo certas práticas. Quem de vocês começou a ver a série do nada o livro não parecia nem um pouco interessante? Para você, mais ou menos, Bru. Para você, Poliana. Para você, Rodrigo. É um tipo de coisa que você precisa observar enquanto você faz. Eu só consegui perceber isso enquanto eu estava acontecendo. Enquanto eu estava vendo a série. Do nada, o próximo episódio, assim, o livro não parece nada comparado ao próximo episódio, entendeu? O próximo capítulo. Não é nada mesmo. E mesmo que eu tente, eu já falei, não, eu vou parar e eu vou ler o meu livro, porque esse livro é importante para mim. Eu estava tendo o maior tesão lendo o livro. No dia anterior, eu fui no café e tava aquela luz do sol, sabe? Aquele brilhinho quando a luz entra. E eu estava lendo o livro como se fosse a coisa mais prazerosa do mundo. E no outro dia, tava o mesmo brilho, a mesma luz, a mesma coisa, mas ler o livro parecia o próximo episódio da série. Isso tá entediante. Por quê? Os neurotransmissores de dopamina, eles ficam menos sensíveis, porque está gerando muita dopamina. Então, o que acontece é que as coisas que davam prazer antes não dão. E esse é o tipo de descoberta que tu pode ter, mas lembra, não é uma aula, não é para você sentar com seu filho e falar os neurotransmissores de dopamina, não é sobre isso, entendeu? É sobre tu entrar na experiência com ele, descobrir junto, descobrir. Olha, tem isso que acontece. Nossa, agora parece que eu quero mais e mais e mais e mais e mais daquilo. Nossa, agora outras coisas perderam prazer. Descobre. Nossa, aí passou uma semana. Nossa, é só uma semana eu não falei com meus amigos que eu me importo. Nossa, essa uma semana eu fiquei hiper irritado e briguei com todo mundo. Isso foi ruim, eu não gostei do que eu senti quando isso aconteceu. Nossa, essa uma semana eu parei de construir a nave Lego que eu estava querendo tanto construir e que eu estava no processo de construir. Então, a criança começa a perceber as consequências por conta própria. E aí, depois que tu parou, tu tem mais ali, o experimento continua, tu percebe como que o vício continua, como que a vontade de continuar, de pegar de novo no jogo acontece. Tô travando bastante. Tá travando para vocês?
Tá dando uns bug. Enfim. Vocês conseguem me ouvir? Teu áudio não trava. Às vezes tu sim, mas o áudio não. Perfeito. Então, tu vai tendo experimento, aí tu fica uma semana sem o jogo. Assim, tu tem uns 3 dias, uns 3, 4 dias para descontaminar o cérebro, os neurônios, os neurotransmissores do vício, de dar uma renovada ali. E aí tu tem mais uma semana de experimento que tu pode fazer com a criança, de tá, agora é sem jogo, mas não adianta tu querer cortar o período sensível da criança. Se ela tá com o período sensível, tu tira o jogo dela, ela vai ficar, que porra, hein? O que eu vou fazer aqui? Porque você pode falar, ah, mas brinca com os brinquedos que você sempre brincou. Não, a vida está andando, o período sensível dela está mudando. O que atraía ela antes não está mais atraindo. Ela precisa de outro nível de aventura, outra qualidade de ação, outra qualidade de descoberta. Se tu for fazer o experimento de tirar por uma semana os jogos, cabe à tua responsabilidade atender o período sensível dessa criança, atender os impulsos dela que criam ela, que educam ela, de outra forma. Então, bora para aventura. E tu não precisa fazer tudo também, mas tu pode ver como que tu cria um ambiente de aventura, como que tu chama um outro coleguinha para ir para casa, e tu cria ali um contexto, um ambiente no qual elas podem explorar, e tem muitas aventuras, e tem muitos dramas. Então, chamou o coleguinha para ficar em casa, para dormir em casa. Tu sai ali, tu vai rapidinho na lojinha, tu compra aquelas espadas de plástico, e uns capacetes, e tu compra uns escudos, e pega uns gravetos com umas cordas para eles mesmos construírem os arcos e flechas. E pronto, tu deixa as crianças, elas vão criar uma história medieval de sei lá das quantas, de sei lá de quão. Então, tu precisa dar as ferramentas para que elas atendam esse período sensível delas. A criança quer criar arte, tu precisa ali dar um quadro para ela, dar um papel, dar uma caneta, dar uma canetinha, não é só para tirar o jogo e tentar fazer ela. Tu tem que atender o período sensível dessa criança. E aí tu vê com ela o experimento, tá? Qual foi a consequência aqui? Qual foi ali? E vai deixando a criança decidir por conta própria também, dando permissão para ela nesse sentido. Então, passou essas 2 semanas aí de experimento. Com uma semana os jogos e outra semana atendendo o período sensível de outras formas. Pegou um pouco de cada um. Você pode sentar com ela. Olha que oportunidade de aprendizado, de crescimento. Sentar com essa criança depois. Tá, vamos criar um novo acordo para jogos? Como a gente faz a partir de agora? Baseado no que a gente descobriu. Como a gente faz? Ai, eu quero jogar mais um pouquinho dessa forma. Ou, na real, eu nem quero jogar, eu quero investir em outra coisa. Ou, tem uma história muito linda, uma escola muito linda que tem aqui em Florianópolis, que trabalha com esse tipo de educação. Não exatamente a mesma, mas nessa direção. Tem um garoto, e eu acho essa história muito linda. Tem um garoto que ele passou alguns meses lá, e depois disso ele vendeu o próprio videogame e comprou um piano para jogar. E eu acho isso lindo de certa forma, porque ele encontrou algo que nutria ele e que preenchia a alma, preenchia o ser dele e que ele queria fazer, porque ele teve um espaço fértil para descobrir coisas, para descobrir outras possibilidades de como atender aos períodos sensíveis deles. Se tua criança, quantas crianças que eu conheço que jogam jogo de basquete no celular e que nunca jogaram basquete? Nunca foram para uma quadra jogar basquete. Ter a experiência de jogar e se divertir com isso. Sabe? Tem muitas coisas que tu pode proporcionar ali. Ou crianças que jogam jogo de futebol no celular, mas não tem um ambiente seguro e fértil para experimentar futebol fora, porque às vezes a criança tem só a escola, mas às vezes a escola não é um ambiente seguro e fértil para experimentar futebol. Já tem muitas dinâmicas, não tem um amparador de espaço, os adultos veem como é o momento do foda-se, e aí as crianças começam a brigar e se bater e se excluir umas às outras. Então, às vezes, não é um lugar seguro realmente para... Então, como você pode tomar responsabilidade por isso como parte da educação da criança? Como que você organiza ali uma partidinha de futebol com ela e com os amigos dela? E você cuida que aquilo seja um momento de aprendizado, um momento vivo. Um momento de... E com aprendizado, não quero dizer, vamos terminar, qual é a lição que tiramos hoje, criança? Não, eu quero dizer com vida. Porque a vida, o ato de viver, é um ato de aprender para a criança.
durante a infância dela, durante o crescimento, durante a adolescência. Eu preciso... Que loucura. Eu preciso tomar cuidado porque quando eu falo para vocês, eu tô sempre escaneando o que vocês estão entendendo, o que vocês não estão entendendo, e eu tô tentando trazer alguma coisa, algum conceito para vocês. E aí, quando eu vejo, por exemplo, só que eu tenho que tomar cuidado para não começar a escanear o filho do Rodrigo, senão eu vou querer falar por coisa que ele vai entender. E aí muda demais o contexto do espaço. Que fofura. Quando tu diz período sensível, não tem a ver com a idade, né? Ou tem algumas idades que são mais claras esses períodos? Tem também, mas um período sensível ele continua até ele ser completo. Então, a princípio, eles vêm em certas idades. Mas, como na cultura moderna a gente não está deixando quase que nenhuma criança completar quase que nenhum período sensível, então aquilo fica reprimido e incompleto. E aí ele não pode vir o próximo, e o próximo não pode vir. Então ele fica travado em certos períodos sensíveis, até por isso que tem adultos que só vão começar a atender um período sensível que estava ali disponível na adolescência, na infância, quando tem 30 anos. Que é os adultos que, ai meu Deus, cansei da vida, estou saindo do meu trabalho, vou tentar me descobrir, vou tentar descobrir o que eu quero fazer. Elas estão atendendo um período sensível que era dali, ó, da infância, da adolescência. Elas estão correndo para recuperar aquele momento. Só que o que eu estou dizendo é que essa forma diferente de educar pode criar adultos de 21 anos que são muito mais sábios e maduros que o que a gente tem hoje de 60, de 70, de 80 anos. Porque estão passando por todas as fases desses períodos. E esses períodos são os que levam a criança a se autoeducar. Porque a árvore está dentro da semente. A semente sabe como... Ela pode não saber intelectualmente, mas ela sabe, o instinto, a natureza dela leva ela a ser uma árvore. Tu só precisa criar um ambiente seguro e fértil para que ela possa chegar ali. E ela vai se empoderando no meio da jornada. Tu fornece as ferramentas para que ela crie para ela o que ela precisa, como adulto. Para que ela crie, para que ela se crie, ela faça de si sua própria obra de arte. Ela se desenvolva nesse adulto sábio que ela pode desenvolver. E todas as vontades das crianças, essas vontades, elas são algo que você merece olhar, você merece perceber, você merece jogar um olhar para e descobrir como você abre porta para isso, como você permite, porque existe um motivo para isso. Ela está querendo se levar para algo. E o que acontece é que às vezes, o ser humano já inventou muita coisa, né? Então algumas coisas podem parecer distorcer. Então muitos pais olham para esse período sensível da adolescência, onde a criança quer jogar muito videogame, e pensam que tem que reprimir isso, tem que cortar. Não, tá errado. Isso é vontade de jogar videogame, a minha criança, não vou nem ouvir o que a minha criança quer falar, porque ela só quer jogar videogame. Então não vou nem ouvir ela. Só que o que acontece? Sabe os besouros que entram na sua casa e morrem porque ficam batendo na luz? Na natureza, vocês sabem, a Poliana está acenando, mas alguém sabe esses besouros? O besourinho preto, ele entra na sua casa, ele entra, vai na luz, ele se bate, se mata e fica lá se batendo de um lado para o outro. Na natureza, não tem nada de errado com o besouro. O besouro foi feito para viver na natureza. Mas o ser humano inventa uma lâmpada que imita uma luz artificial, porque ele quer ficar acordado de noite. E aí, buga a natureza do bicho, que ele usa ali a luz, ele usa ali a luz para se orientar, e ele começa a bater na lâmpada e se buga por esse sentido. Que nem essas lagartinhas. Se tem um ninho de lagartinha na árvore, a gente bota uma lanterna na árvore, a gente vai ferrar com a alimentação, capaz que a lagarta morra. Porque ela vai seguir a lanterna, não vai seguir a luz para a ponta da copa, não vai conseguir se alimentar. Então, algumas invenções nossas bugam o nosso sistema natural. Né? Que nem o celular, esse uso excessivo buga a nossa dopamina, buga o nosso sistema natural, como ele funciona, causa estresse, causa essas coisas, porque é antinatural, né? Da mesma forma, os jogos, eles bugam, de certa forma, a natureza do período sensível do adolescente. Porque o adolescente está procurando aventura, está procurando a exploração,
está procurando a vida dentro da vida, a vivacidade de viver, a descoberta de viver. E o único lugar onde eles podem conseguir isso, porque os pais não estão dando outras possibilidades, é os jogos. Então, esses períodos sensíveis, eles têm a ver voltando à pergunta, eles têm a ver com a idade, e eles são essa natureza que vai educando a criança, vai levando... Então, o segredo para a educação da criança, porque assim, você tem que levar em conta que você vai educar o seu filho, a sua filha, a sua criança, para se tornar muito mais sábio e muito mais genial que você. É isso. Tu não tá... Tudo que tu passou, tu pode curar. Tu pode crescer como ser humano. Tu não tá preso onde você tá. Você pode crescer. Mas tu vai ter que recuperar um montão de coisa. Tu vai ter que curar um montão de trava. Tu vai ter que dar um montão de passo para conseguir ficar mais livre, mais fluido, e aí dar outros passos. A criança, não. Tu pode já amparar espaço desde agora para que ela cresça. Então, tu tem que levar em conta que tu tá amparando espaço para alguém que vai ser mais sábio, inteligente, genial que você. Então, não adianta tu querer... Por isso que não é educar, é amparar... Eu gosto de falar amparar espaço. Porque tu não tá fazendo a criança se tornar o que você acha que ela deveria ser ou o que você é. Mas tu tá amparando esse espaço, como um permacultor ampara espaço para uma plantinha, para que ela cresça na própria natureza, cresça no próprio coisa. Então, tu vai estar amparando espaço para a criança, mas quem vai estar te ensinando como fazer isso, te mostrando como fazer isso, quem vai estar te dando coaching, te dando feedback, te guiando, é a própria natureza da criança, é o próprio ser da criança. Então, por isso que um dos princípios dessa forma de se relacionar com a criança, um dos princípios dessa forma de se relacionar com a criança é que sempre que tu chegar, mantenha essa frase em mente. Eu não sei como educar essa criança. E aí, o não sei como te abre os ouvidos. Então, eu vou descobrir. Eu vou ouvir essa criança. O que ela está querendo me dizer? O que ela quer dizer que são as vontades dela, os impulsos dela, o que ela vem me pedindo. Não só verbalmente, a criança está aprendendo a usar o mundo verbal. Eu estou falando do que ela está me pedindo simbolicamente, do que ela está me pedindo energeticamente, do que ela está me pedindo emocionalmente, do que ela está me pedindo fisicamente. O que ela quer dizer? O que ela está me pedindo quando ela está pedindo para jogar mais? Eu lembro que até 2 meses atrás eu estava na casa de uma amiga minha, Cláudia, e tem um neto dela. E ele queria ver TV, e ele quase nunca sai. Eu convidei ele, falei, vamos sair, vamos passear. Vamos passear. Aí ele foi meio, tá bom, vou passear. Certeza? Quer passear? Tá bom, vamos lá passear. Aí saímos pra pracinha. Ele saiu da pracinha depois, tipo, isso é melhor que TV. Ele foi tipo, que legal isso. Que legal isso. Só que é isso, ele não teve... ninguém estava ouvindo os impulsos, ninguém estava ouvindo o que ele estava realmente querendo com aquilo que ele estava pedindo. Então, vai ser o seu trabalho ali ouvir realmente essa criança, 100% para valer, ouvir, escutar ela e poder ir dando para ela o ambiente que ela pede para você, no qual ela pode florescer. Sim. Eu queria só falar, assim, que acho que o que eu vejo que é um grande problema aqui é quando já foi uma educação cheia de ruídos. Então, hoje, lógico, eu já escuto o terceiro filho, a minha terceira filha, que tem 9 anos, eu já faço um monte de coisas diferentes, eu e meu esposo, e já os 2 primeiros já sofreram muito mais esses traumas, esses vícios de comportamento, de educação, e situações que a gente acaba passando por exemplos ou pela educação que tivemos. E desconstruir isso é um processo muito complicado, porque não é só o que sai daqui, e sim o que eles estão vivenciando fora. E esse processo é o que está sendo mais penoso, é desafiador, sim, com certeza, mas que
eu falo, ó, não é nem tão distante, os parentes mesmo já vêm em cima e cobram. A questão do método, às vezes, do colégio também vem em cima e cobra. Então, toda uma metodologia ou uma forma de educação externa afeta o tempo todo. Então, tá cheio de ruídos. Então, é esse processo que complica um pouco mais quando já veio uma educação mais difícil no início. Nisso que você trouxe, Poliana, tem duas coisas diferentes, né? Que é a influência externa e que é essa reconstrução quando já passou por uma educação, né? Primeiro, sobre a influência externa, ela é diferente em dois fatores. Se tu tá criando desde o começo a criança nesse espaço seguro, é muito importante que tu já esteja sempre incentivando, desde pequena, a manter seu próprio poder pessoal, a criança manter o seu próprio centro, a sua própria autoridade, a ela colocar os seus limites. E assim, em casa, todo mundo respeita o limite da criança. O não da criança é o não da criança. Ponto. Não tem discussão. Então, ela vai aprendendo a respeitar. Ela não quer sentar no colo de alguém, ela não quer sentar no colo de alguém. Ela não quer fazer algo, ela não quer fazer algo. Tu respeita o não, o limite da criança, porque assim ela vai, primeiro, ela não vai crescer achando que é ok as pessoas ultrapassarem o limite dela. E segundo, tu vai empoderando ela, porque essa forma de educar, onde ela tem as próprias descobertas, tu vai empoderando ela a ser a própria educadora, a se manter na sua própria autoridade, a olhar para si mesma, a priorizar mais o que vem de si, e não aceitar como verdade tudo que vem do outro. Porque, por natureza da criança, a criança não aceita como verdade tudo que vem do outro. Mas a gente faz com que ela aceite. A gente faz e faz com que ela tenha que aceitar o que o outro diz. Então, isso, se a gente não distorce, ela já cresce na adolescência com uma autoridade, com o pessoal, onde foda-se onde ela está no ambiente em volta. O que ela aprendeu por conta própria, ela não vai perder. Entende? Porque ela tá dentro dela, aquilo, tá guardado, não importa que alguém fale. A tia vai falar com ela, o tio vai falar com ela, fala, obrigado, não estou interessado na sua opinião. Isso. Ah, eu vou falar com a sua mãe. Pode falar, eu sei que minha mãe me apoia nesse processo. E a criança tem essa segurança, né? Então, isso. Agora, no quesito reconstrução, né? E no quesito a influência da reconstrução. Sim, você fez os seus 2 primeiros filhos entregarem a autoridade e o centro deles, você educou eles para entregarem a autoridade para a escola, você educou eles para entregar a autoridade para os parentes. Então, eles aprenderam que deveriam entregar a autoridade. Então, agora, eles têm grande poder sobre os seus filhos, os parentes, a escola, porque você educou para que tivesse dessa forma. Uma das possibilidades, né? O primeiro passo é a sua reconstrução. Contigo. É isso. Não é para se bater, não é para se culpar. Tu fez onde tu conseguia ver, agora tu tá descobrindo novas coisas. Foi um bip, tu tá aprendendo sobre isso agora, tu tá mudando. É isso. Não precisa se culpar, não precisa se bater, não é sobre isso, né? E aí tu começa a se reconstruir. E nesse processo de você se reconstruir, compartilha. Por exemplo, o maior já tá bem grande. Então é isso, ele vai ter que perceber, tu fez ele acreditar que o mundo era de certa forma. Ele resistiu por tempo demais para acreditar. Uma hora ele sucumbiu. Agora ele acreditou. Agora a vida vai precisar, infelizmente, bater nele para que ele descubra que isso não funciona de verdade. Mas tu pode começar a abrir portas para isso como? Com a sua própria jornada. E com você se tornar vulnerável. Pegar essa tristeza que você tem de verdade aí dentro de você, sentar com o maiorzinho, chorar. Falar, filho, isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui. Sinto muito. Não é assim que o mundo funciona. E eu te forcei a acreditar que era. E eu tô descobrindo agora que não é. Sinto muito. Isso daqui, eu vacilei nisso daqui. E não no sentido de querendo se culpar ou falar, eu fiz errado. Não é sobre isso, mas você tá realmente triste de luto pelo que aconteceu, de luto porque você não sabia e porque você replicou. E você está chorando por causa disso. E você está compartilhando para ele, para que ele possa saber. E eu só quero que você saiba que eu não penso mais assim.
e que você não precisa pensar assim também e nem precisa pensar da nova forma que eu penso. Você pode descobrir sua nova forma de pensar também. Mas eu posso te apoiar no que você... Eu tô aqui para te apoiar no que você quiser desse processo. Então, ser vulnerável, abrir o jogo, é muito importante. Até hoje, até hoje, cada vez menos, né? Mas até hoje, principalmente na minha adolescência, ali dos meus 16 aos meus... No final de adolescência, meus 16 aos meus 18, meus 16 aos meus 19. Acho que até os 19, por aí. Minha mãe, porque assim, minha mãe, ela começou a entrar no autoconhecimento depois que eu estava um pouco maior já. Então, ela pegou, ela começou a perceber umas coisas, teve muitas conversas na qual ela chegou para mim e chorou. Falou, olha aqui. E foi importante para mim isso, porque quebrou uma coisa que eu achava que era real até em mim dentro. Eu estava ali com 16, 17, 18 anos, e eu achava que o mundo era de certa forma. E ela me trazer a realidade me ajudou, foi tipo, pera, não era assim. Que bom, tá, eu posso pensar de outra forma. Então, isso é muito valioso, você compartilhar com ele, ter conversas com eles, com os maiores, e você dar seus próprios passos, seu próprio caminho. E uma parte da educação dos responsáveis já é o suficiente? Porque uma coisa é eu fazer, outra coisa é o pai. Sim, ou seja, você sendo vulnerável e você trazendo para ele a importância de que ele cresça por conta própria, de que ele não precisa pensar igual a ninguém. E aí você vai ter que sustentar algo, você não precisa pensar igual ao seu pai, você não precisa pensar igual aos seus professores, você não precisa pensar igual a avó, igual aos tios, igual a tia. E tu fazendo isso, é uma portinha a mais que ele tem. Assim, ele tá com 16, né? É quase 18. Tem mais 2 anos só na qual ainda está na responsabilidade de você, o amparamento de espaço por essa criatura, por esse ser. Esses 2 anos não é um trabalho de pessimismo. Eu estou trazendo a minha perspectiva, mas é porque às vezes pode ser doloroso olhar para isso. Mas esses 2 anos vai ser para tentar resolver um pouco algumas coisas. Vai ser para tentar abrir algumas portas, para tentar descristalizar algumas coisas. E aí ele vai cair em 18, a vida vai estar na mão dele, mesmo que more ainda com você, a vida vai estar na mão dele, a responsabilidade vai estar na mão dele. E ele não vai mais se curvar para qualquer coisa que vocês falarem. E aí ele vai ter que apanhar da vida para descobrir que algumas coisas não funcionam, que nem todos os adultos por aí precisam apanhar da vida para cair na real, né? De coisas não estão funcionando. Então, e aí ele vai poder começar a mudar. Mas o que mais pode apoiar é a sua jornada. Você investir na sua jornada de aprender você, hoje como adulta mesmo, aprender as consequências das coisas, ao invés do certo e errado. Você e fazer as aventuras e cumprir os seus períodos sensíveis incompletos. Curar traumas do seu passado. É a sua jornada que vai servir de inspiração para dele. Porque aí ele vai ter uma referência dentre todas as referências da sociedade de que algo diferente é possível. E isso traz para, eu acho que essas são as maiores bases desse processo escuta, para espaço para uma criança. Escuta ela, o ser dela. Por isso que é centrada no ser. Tu não sabe, tu escuta o ser dela, porque está centrada no ser da criança essa educação. Então, tu escuta, tu ampara um espaço seguro e fértil. Então, seguro, fértil, fértil quer dizer, ela tem tudo que ela... Fértil, ela tem a casa da Bru. Fértil, ela tem tudo que ela precisa para explorar as coisas que ela quer, para descobrir, para as ferramentas que ela precisa para criar o que ela quer. Quero criar uma marca de... Eu estou falando isso porque eu já fiz isso. Uma marca de água engarrafada colorida. Tá, você vai dar as garrafas de vidro, ajudar... Não precisa nem dar as garrafas, você vai dar uma possibilidade para a criança de como ela pode conseguir as garrafas de vidro para aí poder encher de água colorida e vender. Entende? Então, tu vai sempre empoderar a criança não é meu período sensível agora é futebol, quero futebol, e tu vai comprar uma quadra de futebol para a criança, ou tu vai comprar um gol. Não é sobre isso.
Tu dá as ferramentas, porque essa é uma aprendizagem que ela pode ter, conseguir aquilo que ela quer. O caminho até o que ela quer é uma das grandes aprendizagens que você pode fornecer. Então, eu estava nesse projeto da Chapada que eu faço parte, que eu apoio, e as crianças queriam muito ter um gol. O que eu fiz? Comprei alguns canos e cola. É isso. Deixei ali. Falei, aqui eu testei na minha cabeça, eu fiz os cálculos. Com isso vocês conseguem fazer o gol. Vocês querem o gol? Façam. Você dá o que elas precisam para fazer. Não é sobre você fazer para elas. Você dá... É aquilo, o bebê só levanta a cabeça por vontade própria. Deixa a criança ter o esforço, deixa ela se construir, deixa ela se criar para aquilo, né? Então, tu oferecer... O espaço fértil tem a ver com isso. Tu oferece o mínimo para que ela consiga construir aquilo que ela quer viver, né? Então, o espaço fértil. O seguro, você está ali com o espaço seguro. Então, é escuta, amparar um espaço fértil e seguro. E um terceiro ponto importantíssimo, a referência que você dá como adulto. Isso é algo imprescindível. A sua jornada de descoberta das consequências das coisas. Por quê? Porque aí você vai desenvolver sabedoria real, não sabedoria fingida. Não o que você está fazendo porque você acha que é certo ou porque no seu grupo é aceito. Não. Sabedoria real. Seu processo de desenvolver sabedoria real, maturidade emocional, maturidade de se relacionar, maturidade com o seu corpo físico, de respeito dele, maturidade... Então, o seu processo de crescimento como adulto, e que você faça isso divertindo-se, fazendo aquilo que você ama, indo atrás dos seus sonhos, cumprindo os seus períodos sensíveis. Isso é um fator importantíssimo, porque aí você dá uma referência para a criança que ela pode ter do que é um adulto seguindo os seus sonhos, do que é um adulto vivendo uma vida que não é só sobre sobrevivência, do que é um adulto maduro e aí ela começa a almejar a vida adulta desse lugar. Caralho, eu quero poder criar tudo que eu quero, que nem eu posso, que nem essa pessoa ali pode. Porque essa é a coisa muito louca. Na infância, tu tem um montão de sonhos. E não te deixam realizar eles. Não te deixam cumprir eles. E é triste porque você vira adulto e agora você tem a liberdade. Que você tem a liberdade, os recursos, as mãos, tudo que você precisa para ir atrás desses sonhos. Mas você virou seu próprio carcereiro. Você agora é a mão que se para. Você é a voz que cala a sua própria boca. Você é a voz que se reprime. Você é a voz que diz você está errado. E aí pronto, teu pai e tua mãe estão dentro da tua cabeça o tempo inteiro. Teu professor está dentro da tua cabeça o tempo inteiro. As pessoas estão dentro da tua cabeça o tempo inteiro. E aí, o seu pai e sua mãe, a cabeça deles estava cheia do pai e da mãe deles. E aí, tu tá ali com a cabeça de sei lá quem atrás, hoje dentro de você, te impedindo de viver, te impedindo... Então, isso é triste, porque hoje, como adulto, tu tem as mãos e as habilidades todas que você precisava para ir atrás dos seus sonhos que você não tinha, a liberdade que você não tinha. Só que hoje tu não tá indo. Tá na hora de ir. Tá na hora de ir, porque agora tu tem tudo. E é isso que você, é o exemplo que você pode dar para a criança, para que ela almeje isso, a independência, o construir pela sua própria mão o seu sonho, a sua vida. O querer algo tão incrível, com tanta vontade, que os vícios, as coisas que a gente diz não ser saudável, elas caem por parte, não porque elas são erradas, mas porque eu quero algo tão mais incrível que isso daqui não encaixa, que isso não combina. Eu acho gostoso maconha. A sensação, a brisa. Eu acho a brisa gostosa. Eu acho a brisa gostosa. É prazeroso, dá uma brisa da hora. Que eu não fumo. Porque se eu fumo, eu fico aéreo demais, eu me perco, eu tô off, eu não existo mais naquele dia. O Israel não existe. E não dá para eu criar a escola que eu quero, a revolução que eu quero, a próxima cultura que eu quero. Não dá para eu amparar esses espaços, não dá para eu fazer os vídeos, não dá para eu escrever os livros. Se eu tiver chapado, se eu tiver aéreo. Comigo isso não funciona.
Então, não é porque é errado que eu não fumo. É porque eu não vou conseguir criar algo muito mais incrível para mim se eu estiver fazendo. Jogar jogo é divertido pra caralho pra mim. Não é não pouco divertido. A química no cérebro é da hora a química no cérebro. Ficar ali jogandinho e tal. Eu não faço porque tem outras coisas que eu quero criar que são mais importantes para mim. Então, tu para de fazer as coisas e aí que a sabedoria de verdade, a maturidade de verdade vem. E não uma maturidade falsa. Eu acho que a gente deu o horário já, né? Deixa eu checar. Sim, exatamente. Passamos 1 minuto. Alguém tem uma última pergunta para fechar esse tema agorinha? Não que vocês não possam perguntar depois para mim no privado, enfim, eu fazer vídeo sobre, etc. Mas alguma pergunta agora? Ok. Para vocês saberem, eu vou fazer esse próximo mês 2 encontros desse, que não são iguais, que são completamente diferentes, que vão aprofundar em outros pontos, trazer outras coisas presenciais. E vão ser um valor bem em conta também, bem acessível. Em Florianópolis e em São Paulo. Eu não sei onde vocês estão agora. Eu sei que a Bruna não está, nem o Rodrigo está em nenhuma dessas cidades. Mas eu vou estar fazendo eles em Florianópolis e em São Paulo. Fiquem sabendo, compartilhem com os amigos, porque vai acontecer e eventualmente podem ter mais espaços. Eu quero mais para frente criar um treinamento para vocês. Eu quero criar 2 treinamentos. Um treinamento para adultos se tornarem em adultos livres e naturais, que vivem o seu destino, que vivem o seu sonho, porque esse tipo de coisa não é coisa só intelectual, precisa de treinamento mesmo. É ter prática, é experimento, é ter time, é descobrir, é errar, é estar em conjunto. Então, eu quero criar um treinamento online para isso e quero criar um outro sobre amparar espaço para crianças. Porque são habilidades que você precisa desenvolver em como fazer perguntas, em constantemente vocês vão começar a descobrir isso agora, né? Essa nova forma, essa nova perspectiva. E vai ter dúvidas, vai ter coisas, vai ter variáveis. Então são coisas que precisam de acompanhamento muitas vezes. Então eu quero criar esses 2, eu não tenho datas ainda, mas eu quero muito criar esses 2 ensinamentos. Fiquem de olho se esses são assuntos que interessam vocês, tá? E lembrem que eu estou sempre disponível no Instagram, no WhatsApp, para vocês entrarem em contato comigo se precisarem de alguma coisa. É isso. Que fofura. É isso. Um abraço para vocês. Um beijo. Foi muito bom estar aqui com todos vocês. Vejo vocês em outros espaços. Tchau, obrigado, Zé. Tchau. Tchau, Marcelo. Quer dar tchau?